Por aqui o assunto é café no Agricultura BR. Hoje é o Dia Mundial do Café, uma das 3 datas que comemoramos aqui no Brasil. Mas muito mais do que isso, hoje é um dia de falar um pouco sobre esse mercado que vem com muitas oscilações. A volatilidade para o mercado do café, ela existe. Ela acaba emprestando vários elementos que atingem outros produtos, como milho, como soja. O café é afetado pela questão da Ucrânia ter sido invadido pela Rússia, sofre influência também por conta da questão logística, que está em uma relação muito direta, está sofrendo influência em relação a petróleo, a outros elementos também. E o dólar aqui no Brasil, que apesar de hoje estar numa base de R$ 4,70, tem mostrado desvalorização frente ao real. E para falar a respeito deste assunto, que ainda tem o comportamento dos investidores em Nova York para o Arábica, eu vou conversar agora com o Eduardo Carvalhais pela internet. Carvalhais, obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um momento de muita volatilidade, eu diria, muita oscilação com o café. Hoje é possível apontar uma tendência em relação aos negócios, Carvalhais. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A volatilidade tem sido muito alta para o café, tanto na Bolsa de Nova York, que é o maior termômetro, que sobe e desce com uma velocidade incrível, no mesmo dia, às vezes tem 700, 800 pontos de diferença entre a máxima e a mínima do dia, e também do dólar frente ao real, que é outra coisa que vem oscilando muito. E isso influi muito nos preços do café aqui no mercado físico brasileiro. Ontem, hoje, a bolsa vem caindo em Nova York. Na segunda-feira e na sexta passada subiu, mostrando essa indecisão dos operadores da bolsa de Nova York. Eles, hoje em dia, você tem muitos fundos, eles operam e reagem com uma rapidez enorme a qualquer informação, e isso realmente, a guerra da Ucrânia, o que acontece com a pandemia, o fato da China ter fechado uma cidade, tudo isso acaba influenciando no mercado de curto prazo, onde tem muito especulador e muitos fundos que, com as novas tecnologias, se movem com uma rapidez enorme. Para nós, aqui no mercado físico, fica uma coisa mais difícil. A safra do ano passado quebrou muito, nós tivemos aquela seca que começou no segundo semestre de 2020, veio por todo o ano de 2021, né? Tivemos aquelas 3 geadas no mês de julho, tudo isso influenciou a safra do ano passado e está influenciando a safra desse ano, que normalmente seria uma safra de ciclo alto e poderia ser até um recorde. Mas os técnicos, os agrônomos, indicam que a safra desse ano, no máximo, deve ser igual à do ano passado. Alguns agrônomos brasileiros, alguns produtores, ainda acham que ela vai ficar um pouco abaixo do ano passado, do tamanho do ano passado. Tudo isso influencia muito lá fora. O operador olha muito também, vendo que esse ano choveu, em janeiro e fevereiro, se anima com a safra do ano que vem, que realmente, se o clima correr bem daqui até a colheita do ano que vem, que começa em maio do ano que vem, veja, nós não começamos a colheita desse ano ainda, né? Eles já começam a querer precificar isso tudo, que é muito difícil com as incertezas climáticas que nós temos. O lado bom é que, mesmo com a pandemia e com os preços subindo, os preços do café cru subindo, café verde, o preço no supermercado na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil subiram, mas o consumo não caiu. A Organização Internacional do Café estima que o consumo tenha crescido perto de 3% a nível mundial, e aqui no Brasil, a semana passada ainda, a Associação Brasileira da Indústria de Café divulgou seus números e falou num aumento de acima de 1,5%. Portanto, com todo o desemprego que nós temos no Brasil, com toda essa crise, com a inflação e o preço de café subindo no supermercado, o consumo não caiu, que é uma boa notícia e confirma como o café é importante na mesa do consumidor brasileiro, na mesa dos brasileiros. Essa é a parte boa. Os preços vão continuar oscilando, não tem jeito, reagindo a cada notícia, e nós temos que acompanhar. A safra de Conilon, que já devia ter sido começada a colheita, atrasou, vai atrasar umas 2 semanas. Ela é uma safra de tamanho melhor, e a grande interrogação está na safra de Arábica, que caiu com certeza, mas fica essa disputa entre comprador e vendedor para saber em que ponto exatamente que ela vai ficar. Os preços devem continuar bons no mercado físico, mas oscilando bastante, e cada produtor vai ter que olhar para a sua
propriedade, olhar o que vai colher e decidir o que ele vai fazer com o café que ainda resta da safra que está terminando agora. E pensando em todo esse cenário que você tão bem nos trouxe aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, como que você enxerga hoje para o cafeicultor, para as próprias trades, cooperativas, mas principalmente para o cafeicultor brasileiro, como que ele deve se posicionar em relação a dispor a sua produção, a comercializar a sua produção, porque o grande elemento é que ele teve quebras, né? O último ano foi marcado por quebra. Quebra significa também, de certo modo, endividamento ou uma rentabilidade que não vai acontecer, uma rentabilidade contida. Como que ele pode se posicionar para ter um cenário melhor em relação aos seus negócios? O que nós temos aconselhado é que cada um tem que olhar o que tem de café ainda guardado e principalmente o que ele vai colher, porque a produção varia muito de região para região, porque uns foram mais prejudicados por geadas, por um frio maior, por uma seca maior, outros um pouco menos. Então, a colheita de cada um, o tamanho, entendeu? A produção por hectare vai variar de produtor para produtor. Então, ele tem que olhar para isso também, né, para decidir o que fazer. Aproveitar os bons momentos e vender um pouco de café, porque não é possível enxergar se os preços vão subir novamente ao patamar que estiveram há 2 meses atrás ou não. Agora, não tem café sobrando, nem no Brasil, nem em nenhum dos outros países produtores. Nós temos que lembrar que com essas mudanças climáticas, não é só o Brasil que está enfrentando problemas e enfrentou problemas no ano passado. Os nossos principais concorrentes também têm enfrentado problemas, né? E em cima disso, o que assusta muito o cafeicultor brasileiro é a subida forte nos custos de produção. Subiu o preço da energia elétrica, subiu o preço dos combustíveis, fertilizantes, então, a partir da guerra, ele já vinha subindo antes, subiu mais forte ainda. O custo dos fertilizantes subiu acima do que subiu o preço do café. Tudo isso assusta muito o cafeicultor e ele está agindo com muita cautela, vendendo aos poucos, mas ele deve sim, nos dias que nós temos 2, 3 dias de alta, aproveitar para vender alguma coisa. Vai haver muita especulação sobre o tamanho desta safra e também sobre o tamanho da safra do ano que vem. A safra do ano que vem, se nós não conseguimos saber exatamente o tamanho dessa, imagina a do ano que vem. Ela deve ser maior. Se o clima ajudar, nós vamos ter uma boa safra no ano que vem, mas todo o café que for colhido no ano que vem vai ser usado também. O grande drama que nós temos aqui no Brasil e nos outros países produtores é que não se consegue mais formar um estoque de segurança. E não dá para enxergar quando isso vai ser possível. O clima muda com muita rapidez. Na nossa opinião aqui, tão cedo nós não vamos ver estoque de segurança em nenhum país produtor e nenhum grande indústria de café no mundo vai conseguir formar esse estoque também. Então nós vamos ficar dependendo dessas oscilações diárias que são muito rápidas.